paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Estamos em Jeremias 38, 39 e 40. No capítulo 38, Jeremias é lançado num calabouço porque os principais do povo acusavam ele de desmotivar os homens de guerra, uma vez que ele dizia que aquela cidade iria ser entregue na mão dos babilônicos. Então os soldados ficavam desmotivados por ouvir aquela palavra, e bem tinham que ficar, porque eram palavras do Senhor. E então ele é lançado na prisão. Mas se levantou um homem que diz que era eunuco, servia no palácio do rei, que intercede por ele, Zedequias, que era o rei da altura, e esse rei então manda libertar Jeremias. Ele depois fala com Jeremias e Jeremias diz assim: olha, entrega-te ao rei da Babilônia e nada de mal te acontecerá, terás vida e irás servir o rei da Babilônia, mas a tua casa ficará. E ele depois, a gente vê como ele não faz isso. Nós no capítulo 39, nós vemos como ele, quando os babilônicos vêm e começam a investir contra a cidade e entram na cidade, ele refugia-se e a caminho de Jericó é apanhado então pelos generais e pelos capitães do exército babilônico. Vemos como que os seus filhos são mortos e ele é-lhe arrancado os olhos e é levado então cativo. Vemos a desobediência desse rei Zedequias, aquilo que a palavra do Senhor tinha dito. A palavra do Senhor tinha-lhe mostrado o caminho, a palavra do Senhor tinha-lhe dito o que é que ele deveria fazer para que ele possa viver, e ele foi completamente negligente e ignorante à palavra do Senhor. E isso é o que nós fazemos também. Infelizmente, muitos de nós somos ignorantes, somos completamente rebeldes à palavra do Senhor, e assim como que esse rei ficou sem os seus olhos, às vezes nós também ficamos cegos pela nossa ignorância e desobediência. No capítulo 40, temos então agora o Jeremias, que estava numa situação de calabouço, de lamaçal, de prisioneiro, e depois numa situação em que não estava mais prisioneiro no calabouço, na lama, mas estava prisioneiro no átrio da guarda. E esse Jeremias é agora restaurado à sua posição, porque aquele general que foi capitão da Babilônia acabou por libertá-lo, porque o pensamento do babilônico era assim: olha, se esse está preso é porque é contra o povo, se é contra o povo é a favor de nós. Então ele usufruiu, dessa lógica, e os babilônicos eles tinham também muito respeito pelos videntes e pelos profetas. E ele achou graça, claro que Deus fez com que ele achasse graça aos olhos ali dos comandantes, e o comandante deu até a oportunidade de ele fazer o que ele quisesse. No capítulo 40 nós vemos isso, como ele teve a oportunidade de fazer o que ele quisesse. Ele podia ir para a Babilônia, mas se ele não quisesse ir para a Babilônia, ele podia ficar com o seu povo. E Jeremias decidiu ficar com o seu povo, e esse general não só permitiu que ele ficasse com o seu povo, como lhe deu mantimento, e a palavra diz que lhe deu sustento e deu um presente para ele voltar para o seu caminho. E vemos como ele ficou ali na casa de Gedelaías, que era o homem responsável, que tinha sido colocado responsável daquele povo, porque os babilônios eles levavam cativo os nobres, os ricos, os importantes do povo, mas deixavam os pobres e os humildes para trás, para que esses pobres e humildes tivessem algum tipo de agradecimento ao reino da Babilônia por não terem sido mortos. Então era uma maneira que o povo usava, que os babilônicos usavam para controlar o povo que ficava, E vemos como que isso aconteceu com Jeremias, o homem que outrora foi preso pelo rei, que deveria ser um rei que seguia a Deus, agora pelo governo de uma nação completamente idólatra, ele é dado a liberdade e também a oportunidade de poder decidir o caminho que ele queria. Vemos como que o Senhor foi fiel àquilo que ele tinha dito lá atrás. Olha, vai, fala em meu nome, logo no capítulo 1, que eu vou te guardar e eu vou fazer com que ninguém te faça mal. Glória a Deus pela sua promessa. E temos então a palavra que eu gostaria de falar para hoje, o verso 4 do capítulo 40, que diz assim: agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu velarei por ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. E olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vás para ali, vai. Vemos aqui essa opção que Jeremias tinha. Ele podia ir para a Babilônia, e na Babilônia ele teria tudo o que ele quisesse.
ele estaria ao serviço ali dessas pessoas importantes, né? E ele teria talvez benefícios materiais, conforto, mas o que é que ele decide? Ele decide ficar com o seu povo. Apesar do povo estar numa situação precária, apesar do povo estar numa situação difícil, mas ele preferiu ficar com o povo. Às vezes tem coisas que são boas para nós, que parecem que são boas para nós, parecem que vão trazer conforto, parece que vão trazer algum tipo de luxo, algum tipo de bem para nós, mas não existe nada do que ficar junto com o povo do Senhor. Não existe nada do que ficar na terra do Senhor, no lugar do Senhor, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então que a gente não seja iludido, que a gente não seja levado por essas ilusões de supostas bênçãos para nós, porque o Senhor nos quer no meio do seu povo. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.